Pessoal, olha esse exercício 1 aqui. Faça um programa que receba várias idades, calcule e mostre a quantidade de pessoas com idade menor de 21 anos e maiores de 30 anos. O usuário termina o programa quando quiser. Então, duas observações. Ele vai receber quantas idades? 10, 15? Não, ele vai receber várias idades. Então, eu não sei quantas idades ele vai receber. E ele vai parar o programa quando? Também não sei. Só quando o usuário quiser. Certo? Então, eu não posso usar o comando for aqui, porque o for, eu uso ele quando eu sei quantas vezes ele vai repetir. Por exemplo, para ir de 1 até 20. Vai repetir 20 vezes, certo? O i começando do 0 e terminando como 9. Vai repetir 10 vezes. Entendeu? Mas aqui nesse caso, eu não sei quantas vezes ele vai repetir. Então eu posso usar o comando do while ou o comando while. Certo? A biblioteca que eu vou estar usando é só stdio.h main para inicializar início. Quais são as variáveis que eu vou estar usando? Ele recebe várias idades. Então eu vou ter uma variável isão, que é as minhas várias idades. E ele quer mostrar a quantidade de pessoas com idade menor de 21 anos e maiores de 30 anos. Então eu vou criar um contador para as menores de 21 anos e um contador para as maiores de 30 anos, que eu chamei de Czão 21, Czão 30. Esses contadores eles têm que inicializar como 0. Na altura do campeonato tem que saber por que eles inicializam como 0, mas no finalzinho eu explico melhor. Correto? E aí o meu programa, o que o meu programa vai fazer? Ele vai fazer alguma coisa. Então por isso que eu coloco do, que ele vai fazer essa coisa que eu quero. Ele faça o que então? Eu quero que ele peça as idades pro usuário. Ele interaja com o usuário e peça. Digite a idade, certo? E essa idade, ela vai ser escaneada no i, porcentagem i. E ele vai estar fazendo os testes das idades. Se essa idade ela for menor do que 21 anos, ela vai entrar para o contador 21, que vai receber contador 21 mais 1. Se essa idade for maior que 30 anos, aí ela vai entrar para o contador 30, que vai receber contador 30 mais 1. Correto? Certo? Até aí tudo bem. Aí depois disso, o usuário, eu tenho que apresentar opções para ele para ver se ele quer continuar usando o programa ou não. Então eu vou perguntar para ele, você quer continuar usando o programa sim ou não? Digite S para sim e N para não. Pode ser dessa forma. Como eu vou dar uma opção para ele que vai ser um caractere, que vai ser o S ou o N, então eu vou ter que abrir uma variável char, que ela vem de caractere, que eu vou chamar de OP, certo? E aí eu vou digitar as opções para o usuário. Eu vou digitar para ele S para sim e N, obviamente, N, percebe que esse barra N é o de pular a linha. Aí vem esse N aqui que vai aparecer na tela, N para não. E aí eu pergunto para ele, usuário, deseja continuar usando o programa? Ele vai me responder. A resposta dele eu vou escanear agora em porcentagem C, não em porcentagem I+, porque agora é um caractere. Porcentagem C, OP. Só que uma observação, toda vez que eu... Faltou uma vírgula aqui. Toda vez que eu for escanear ele em porcentagem C, eu preciso de dar um espaço aqui antes da porcentagem. Porque senão ele não roda o programa, é um bug do dev, entendeu? Então antes de usar a porcentagem C, eu dou um espaço aqui dentro das aspas. Ele vai digitar a opção dele. Aí eu quero que esse programa rode quantas vezes ele quiser, enquanto a opção dele for igual a sim, certo? Só que quando eu coloco opção igual a 1, opção igual a 2, opção igual a 3, eu coloco só um número. Quando eu coloco um caractere, eu tenho que colocar essas aspas, única, e colocar a letra que eu quero. Só que ele pode digitar também o S minúsculo ou S maiúsculo. Então, enquanto a opção for igual a S minúsculo ou opção for igual a S maiúsculo, ele vai rodar o programa. Pode continuar com ponto e vírgula. Então, meu programa, olha o que ele faz. Ele zera as variáveis no início e ele faz o que? Ele pede a idade e testa se ela é menor do que 21 ou maior que 30. Se menor que 21, ela conta. Se maior que 30, ela conta para o C30. E ele pergunta para o camarada, sim ou não, deseja continuar usando o programa.
A opção dele é armazenada em OP. E aí, enquanto a opção dele for sim, ou seja, S minúsculo ou S maiúsculo, ele vai continuar rodando o programa. Salva, compila e bota para rodar. E vamos testar se está tudo certinho. Então, digite a idade, 10, certo? E ele deseja continuar usando o programa, eu aperto sim, quero continuar usando o programa. Eu vou digitar agora 35. Aí ele faz de novo, deseja continuar usando o programa, eu vou digitar N de não, certo? Opa, olha só, faltou eu mostrar, eu contei quantas pessoas tem para menor de 21 anos e maior de 30 anos, mas faltou eu mostrar. Então aqui no finalzinho, eu tenho que mostrar, ó, a quantidade de pessoas com menos de 21 anos é porcentagem I, que é o meu C21. E depois eu vou copiar e colar aqui. Copia. A quantidade de pessoas com mais de 30 anos é porcentagem IC30. Agora eu vou colocar ele para rodar. Vou fazer o mesmo teste. Digite a idade 10. Deseja continuar usando sim. Digite a idade 35. Deseja não. Aí eu tinha esquecido de mostrar. Agora ele vai mostrar. A quantidade de pessoas com menos de 21 anos é uma, que é o de 15, é o de 10. E com mais de 30 anos é uma, que é o de 35. Só que vocês perceberam uma coisa? Olha isso aqui. O meu programa, ele inicializa pedindo a idade já. Então não tem como eu recusar meu programa e não usar. Ele precisa de rodar uma vez, porque eu estou usando o comando do while. Se eu pegasse esse while aqui e fosse usar o comando só while, passasse esse while para cá, certo? Eu vou passar esse while para cá, eu tiro esse daqui. Aí olha só, a primeira rodada ele vai fazer um teste para ver se vai começar o programa ou não. Ele já faz o teste enquanto o OP for igual a S. Só que eu não dei a opção para o camarada antes desse teste dele testar. Então eu pego essa opção aqui, pego tudo isso aqui e coloco antes da estrutura de repetição. Porque antes da estrutura de repetição, ele vai se perguntar se ele quer usar o programa ou não. Só que ele não começou a usar, então não é deseja continuar usando o programa. Eu escrevo deseja usar o programa. Ele vai digitar a opção dele. Se a opção dele aqui for N, o programa não vai rodar nenhuma vez, entendeu? Então vamos fazer um teste aqui, ó. Esse é o comando while. A primeira coisa que ele pergunta é deseja usar o programa. Aí eu digito não, ele já para de usar o programa. Então, a peculiaridade do comando while é que ele pode não rodar nenhuma vez. O do while, ele obrigatoriamente ele tem que rodar uma vez, ok? Porque a condição vem no final e o while a condição vem no início.